Então, agora sim, tá gravando. Tá gravando. Boa noite, meninas. Boa noite. Sejam bem-vindas a esse encontro nosso do dia 17 de agosto, né? De 2021. Esse encontro que vai ser mágico. Relembrar da gente, da vida profissional da gente é sempre mágico. Então, nós estamos esperando, né, mais dois integrantes entrarem. Eles justificaram que vão demorar um pouquinho. A gente entende por causa das demandas que estão tendo. E nós vamos começar já, porque a gente tem alguns direcionamentos. Bom, a proposta é o seguinte: para a gente ter uma organização bem adequada, eu pensei em cada um de nós, quando for fazer a exposição da nossa vida narrativa pessoal e profissional, a gente ter 15 minutos, tá bom? De fala. Eu vou começar, e aí vocês dão uma olhada e seguem o meu molde. Tá bom. O molde, assim, do que eu tentar fazer aqui, né? Eu acho que eu vou fazer bem livre, pensando nas possibilidades dessa união da vida pessoal e da vida profissional. Mas, assim, eu vou deixar bem livre, mas dentro da cronometragem realmente desses 15 minutos. Eu vou até marcar aqui para a gente não se perder no tempo. Geraldo, eu tô quase chegando em casa. Aí, a Márcia, então, fica depois de você, porque eu vou entrar no subsolo da garagem, vai dar aquele delay, Sim. Aí eu já volto já depois da Márcia, então, comigo. Tá Mas bom. Eu vou te ouvir. Você não preocupa não, tá bom? A gente já vai começar, porque o tempo a gente não pode atrasar muito, devido às outras demandas que a gente tem da vida mesmo. Então, quanto mais pontual a gente sempre for, melhor para os nossos encontros serem sadios também, né? Então, hoje, o tema do nosso encontro é a narrativa pessoal e profissional de cada um de nós. Nós vamos ter 15 minutos e eu vou começar agora 19h08. Vou esperar o tempo do 19h08 para me começar e a gente vai fazer esses 15 minutos aí. Tá certo? Porque aí a gente fala do pessoal e do profissional. Juntando, fazendo esse link, né, do que é pessoal e profissional e de tudo, de onde começou até aqui, né? Fazendo uma linguagem bem assim, bem nossa, bem própria, para a gente ir se conhecendo também dentro dessa jornada aí, né? Participativa dentro da mentoria. Então eu vou começar falando quem eu sou, né? Como eu me vejo. Então eu sou o Geraldo Márcio da Silva. Eu sou filho de um cearense com uma mineira. Meus pais fizeram um êxodo urbano e foram morar no interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Bastos. E aí, meu pai passou no concurso da polícia aqui em Goiânia e nós viemos para cá em 84. Eu nasci em 1981 e em 84, quando meu pai passou no concurso da polícia, nós viemos para cá. A primeira escola que eu fui estudar foi a Polivalente Goiânia e Prates. E eu lembro muito bem dessa escola, eu tenho lembranças maravilhosas. Minha primeira professora no Jardim 2 foi a tia Iná, depois no Jardim 1 foi a tia Exalci, era pré, né? A pré, tia Exalci, e depois foi a Maria das Neves, e foi só subindo. Aí na quarta série, meu pai e minha mãe compraram um lote no setor Garavelo. Nós mudamos lá para Aparecida. Então a gente saiu do setor sudoeste, que a gente morava de aluguel, e foi viver lá no Garavelo. E aí eu
continuei estudando polivalente e do polivalente eu fui estudar numa escolinha perto de casa, que eu fiquei só a 4ª série primário lá. E na 5ª série eu fui para o Liceu de Goiânia. Então eu enfrentava o ônibus do Garavelo ao Liceu de Goiânia, aquela dificuldade toda para estudar. Eu lembro muito bem do tempo de escola, eu lembro muito bem do tempo de liceu. O liceu marcou minha vida, marca até hoje. Foi lá que eu tive os primeiros encontros com a música, que eu tive os primeiros encontros com as artes. E o liceu me encaminhou, eu fiquei de 92 a 98, me encaminhou para o UFG. E da UFG, eu fui fazer o curso de música. Mas antes do curso de música, eu fiz licenciatura em filosofia. Eu fazia licenciatura em filosofia na PUC e à noite, e eu fazia a EMAC, Escola de Música e Artes Cênicas, de manhã e à tarde, porque o curso era integral. E dentro dessas possibilidades, eu tive muitos contatos, né, com o que eu queria, que era o canto lírico. Então, eu fui cantar. Eu passei num concurso, na época, no coro da Orquestra Sinfônica de Goiânia. E fui trabalhar lá, fui cantar no coro da Orquestra Sinfônica. E aí começou a minha vida profissional dentro da música. Mas antes... Olha, Cleus, a gente já tá dentro da minha narrativa, tá bom? Quando eu terminar minha narrativa, eu te explico o que está acontecendo. Eu estou na escola. Ah, tá certo. Ótimo. Então, eu estou dentro da minha narrativa, eu cheguei já na Universidade Federal e eu fiz o curso de educação musical e aí eu comecei a andar pelo Brasil fazendo concurso de canto e a cantar todo o repertório lírico, né? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu comecei a dar aula no estado, ainda CC3, que era o comissionado 3, né? Fui dar aula lá no Albert Sabin, na saída lá para Trindade, e continuei estudando. Depois eu fui para... Terminei a faculdade de música, fiz um concurso para dar aula na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Dei aula lá 2 anos, depois passei no concurso na Secretaria do Estado do Paraná e meu sonho era voltar para Goiânia. Então eu fiz o concurso da educação e voltei. E depois eu voltei, aí eu entrei lá no Garavelo Parque, Colégio Garavelo Parque, Aparecida de Goiânia. E aí eu saí do Garavelo Parque para assumir a vice-direção no Vila Lobos. Depois eu fui para a direção da Casa de Arte. E depois da direção da Casa de Arte eu fui trabalhar na CRE Aparecida, no Departamento Pedagógico. E depois eu fui para o Michel do Prado, CEPI Michel do Prado. E depois fui convidado para ser diretor do Dom Pedro I. Eu estou resumindo, mas a trajetória é bem longa, né? Então, aí eu vou voltar um pouquinho. Em 2003, eu fui fazer um curso de música no Sul, em São Paulo. E aí lá eu conheci a Marina, a gente se apaixonou loucamente. Eu casei com ela porque a gente engravidou antes da hora, sabe? E família tradicional, vocês sabem como que é. Eu casei com ela e nós tivemos o Geraldo Augusto. Geraldo Augusto hoje tem 18 anos. A coisa mais linda é meu tesouro, minha preciosidade. E foi isso, né? Nunca parei de estudar, depois eu fiz minha especialização em filosofia, conhecimento humano.
Fiz mais uma graduação, que foi o bacharelado em filosofia. E depois eu fiz todos os festivais que existia na música. E disso dentro do estado, apresentando nos congressos da USP. Aí eu fui apresentar em congresso, porque eu fiz muitas seleções para entrar em algum programa de pós-graduação. Aí eu já entrei, consegui eu chegar no último escalão lá da USP. Aí quando eles me perguntaram assim, e como você vai viver aqui em São Paulo? Eu falei assim, ué, eu vou dar aula, eles não me passaram na seleção. Mas nessa seleção eu passei numa seleção da UNB e da UEG. Aí eu optei em fazer o EG, porque tinha vínculo também com a UFG e fiz meu mestrado em educação. E aí depois eu fui estudar mais um pouquinho, né? Continuei lá no meu objeto de estudo da iniciação científica, que foi estudar Jean-Jacques Rousseau. Minha vida foi toda dedicada à educação, à música, à orquestra sinfônica, né? Às artes, a defender as artísticas e culturais, a defender a educação pública de qualidade. Então, nesse sentido que eu vejo a escola e como a escola se apresenta para mim até hoje. E eu sou muito feliz do que eu faço, né? Eu gosto demais do que eu faço. Eu acho assim, por mais que é difícil eu ter ficado na sala de aula, porque sempre me colocavam, os superiores sempre me colocaram em cargos possíveis dentro da educação, mas eu amo ser professor, ainda tenho meu estúdio, que eu dou aula em casa, de canto, né? Porque a música é bem específica nesse ponto. Amo música, amo todos os tipos de músicas, em todas as categorias, e fiz um mestrado na minha área, né? Na educação, linguagem e tecnologia, que eu amo demais. Então, é isso a minha narrativa. Hoje, Cleusa, nós estamos fazendo uma narrativa pessoal e profissional, tá certo? E eu gostaria que vocês... Eu esqueci, gente, mas é o seguinte. Para vocês, o exercício quando a gente tiver os nossos 15 minutos, seja bem-vindo, Elianides! Seja bem-vindo. Quando a gente tiver... Seja bem-vindo, viu, Elianides? A gente já está aqui no nosso momento, assim, das orientações. Eu já falei a minha parte, mas agora que eu vou falar as orientações. Quando a gente estiver escutando o outro, a gente vai fazer anotações daquilo que mais é pertinente, que mais chama a atenção da gente, aquilo que mais toca a gente, porque depois a gente vai ter o nosso momento de fala com relação à fala do outro, tá bom? Então nós vamos continuar agora os 15 minutos que serão respeitados da Márcia, que ela vai falar sobre a narrativa pessoal dela e profissional, tá bom? Com você, Márcia. Boa noite a todos. Boa noite. Eu me chamo Márcia Helena do Nascimento Silva. Eu nasci eu nasci no interior de Inhumas, numa fazenda no interior de... Assim, no interior mesmo, uma fazenda lá no interior de Inhumas. Estudei num grupo onde estudava todas as séries juntas, né? Até a terceira série eu fiz nesse grupo municipal lá da fazenda. Aí logo em seguida nós mudamos para a cidade de Inhumas. E lá eu vivi até os 22 anos. Eu estudei, né, em escola pública, em Inhumas, e fiz o magistério. Então, com 22 anos, eu me casei e mudei para Goiânia. Então, eu nunca tinha trabalhado na escola, mas eu tinha feito estágios e eu sabia que eu gostava de escola. Mas, com esse casamento, logo em seguida, eu tive 3 filhos, né? Em seguida, meus filhos
tem idade de diferença de 1 ano e meio, 2, um do outro, todos 3. Eu fiquei, nesse período, meu esposo tinha uma loja em Goiânia e eu saí da educação, né? Não saí, eu nem fui entrar, na verdade, e fui trabalhar com ele nessa loja. Lá eu vivia um tempo bom, não sei precisar muito exato o tempo. Aí foi quando, em 98, o concurso que teve para o Estado. A loja não estava indo muito bem, e eu prestei esse concurso. E passei, foi quando eu comecei. Aí nós já saímos de Goiânia e viemos para Trindade. E já entrei na escola estadual Menino Jesus. Foi lá que eu comecei a minha trajetória de professora. Lá eu comecei, na verdade, em 98, com um contrato na escola. E em 99 eu passei nesse concurso. Quando foi... E comecei a dar aula. Eu dei aula, assim, por uns 3, 4 anos, aí eu já comecei a intercalar. Era mais ou menos isso aí que o Geraldo falou. Eu sempre era chamada para um outro cargo, mas eu não deixava de ser professora. Por exemplo, eu era coordenadora e professora, ou eu... era sempre assim, coordenador de turno e professora. Depois, mais para frente, eu assumi secretaria, eu assumi gerência de merenda, até chegar na direção, né? Aí eu assumi a direção por 4 anos, acho que foi de 2005 a 2007 a 2000, não sei precisar muita data, não, sou muito ruim de data. E meus filhos todos cresceram, casaram, meus filhos são todos casados. Hoje eu já tenho 5 netos. Inclusive eu estou com um neto de 8 dias hoje. Então, depois eu fiquei um tempo fora da direção, fiquei 3, 4 anos fora da direção e voltei para a direção novamente, onde eu estou até hoje, né? No ano passado, de 2020, foi um ano muito marcante na minha vida, muito difícil, apesar de todas as coisas difíceis. Eu acho que para mim foi um ano mais difícil ainda, porque nesse ano eu perdi meu esposo, então hoje eu sou viúva e estou na direção até hoje. Fiz, né, depois que eu passei no concurso, que eu comecei a estudar, foi quando eu comecei a estudar. Eu fui fazer uma faculdade depois que eu já estava dentro da escola. Então, eu sou formada em matemática e eu fiz pela PUC. Eu fiz matemática já depois de depois de ter meus filhos, depois de estar já na educação, que eu voltei a estudar. E eu fiz 2 especializações e até hoje estou só na direção da escola. E tenho uma pousada também aqui dentro de Trindade, que é um trabalho que eu acabo conciliando, que é mais só final de semana e tal, com a escola. Eu acho que essa é a minha trajetória. Que maravilha. Você ainda tem 12 minutos. Você quer complementar com mais alguma coisa, Márcia? Você está vendo que a minha vida ela é bem resumida? Tem alguns segredos aí escondidos, Márcia. Foi isso mesmo, né? Foi assim, foi tudo assim muito longo, um período longo. Morei um tempo grande em uma, depois fui para Goiânia, onde eu tive meus filhos, logo vim para Trindade e estou em Trindade até hoje. Então, não tenho mais o que falar. Só trabalhei no Colégio Estadual Menino Jesus, né, aqui em Trindade, e foi só isso. Não tenho mais grande coisa para falar. Ótimo, muito obrigado. Falar alguma coisa, mas eu acho que não, eu acho que é só isso mesmo. Muito bom, Márcia, muito bom, muito, muito bom. Depois nós vamos ter os nossos feedbacks. Valquíria, com você agora, minha amiga. Olá, já em casa. Meu nome é Curtinho. Eu sou a mais velha da família. Meus pais são mineiros, mas se conheceram em Goiás. Ambos eram
fazendeiros, sitiantes, moravam no interior mais ainda. Então, eu sou de Córrego do Ouro, uma pequena cidade de pouco 3 mil habitantes, perto de São Luís dos Montes Belos. Meus pais ainda moram ainda na fazenda ainda. Quando jovem, eu e meus 2 irmãos, minha mãe, nós morávamos em São Luís, meu pai era caminhoneiro. E aí, minha primeira contato com escola foi uma escolinha particular. Se não me engano, eu estudei lá até a 4ª série. E aí foi quando meu pai resolveu largar de ser caminhoneiro e foi investir na chacrinha dele lá. Que meu avô tinha falecido e minha avó dividiu a herança e tocou uns litrinhos de terra para ele lá. E aí ficava minha mãe durante a semana em São Luís e meu pai, final de semana a gente ia para lá, para a chacrazinha. E aí, em certo momento, isso não deu certo, fomos todos para a fazenda e eu fui estudar em Córrego do Ouro. Então, eu estudei em Córrego do Ouro, escola pública, por 3 anos, alguma coisa assim. Quando foi na 8ª série, resolveu-se voltar para trás. Só que aí minha mãe já não foi mais. Eu e meus irmãos fomos morar. Eu fui morar com a minha avó, meu irmão com meu tio. Então, na casa da minha avó paterna, já morava 2 primos. 3, na verdade. De outra... primos pro lado paterno. Então, eu morava com mais 3 primos e minha avó. E aí, o estudo partiu... eu não era boa estudante, não. Não gostava de estudar de jeito nenhum. Então, mas aí a minha prima sempre foi muito estudiosa. E aí, né, morando em casa de vó, com a prima estudiosa, tive que aprender a ser. Então, a gente terminou o ensino médio juntas e foi se pensar na faculdade. São Luís não tinha faculdade na época, então a cidade mais próxima era Anicuns. Então, fomos eu e 2 primas fazer o vestibular lá em Anicuns, para pedagogia. Eu e mais 2 passamos e a terceira não. A terceira logo mudou para Goiânia, com os irmãos e a irmã mais velha, e eu e a minha prima ficamos. E a gente ia de ônibus todos os dias de São Luís. Saímos 5 da tarde, chegava lá 10 para 7 mais ou menos, a aula terminava 10 horas e retornávamos. Isso foi por 6 meses. Logo, 6 meses depois, perdi a minha prima, que engravidou, casou, e eu fiquei. Então, eu cursei pedagogia em Anicuns, me formei em 97. 97, meu irmão passou na faculdade aqui em Goiânia, em julho. Eu mudei para cá com meu irmão, então. Primeiramente, foi para tomar conta do irmão e ele fazer faculdade. Logo, minha prima me indicou numa escolinha aqui. Comecei a fazer substituições lá, de julho até dezembro. Quando foi em janeiro de 98, eu fiz o concurso do estado. Não lembro qual época foi o concurso. Eu sei que eu tomei posse em agosto de 98. Então, eu já estava morando aqui. É o mesmo seu, né, Márcia? Eu já estava morando aqui em Goiânia há 6 meses. E nesses 6 meses, eu consegui um emprego na escola da minha prima particular. Então, logo me vi trabalhando em escola pública e particular. E foi assim por 13 anos. Eu trabalhava com crianças pequenas, nos meus primeiros anos mini maternal. Logo depois, eu já passei para 4º ano, terceira série, né? Terceira série, 4º ano. Trabalhei por mais uns 8 ou 9 anos com essas turmas, quando eu recebi o convite para ser secretária da escola. Mas antes de ser secretária, eu já tinha sido coordenadora de sucesso, gerente de merenda e coordenadora pedagógica. Então, em sala de aula do estado mesmo, eu acho que eu fiquei 6 meses, 1 ano. Logo já me puxaram para essa área administrativa. Fiquei
até 2013, conciliando os dois, quando eu fui ser secretária. Aí, nesse ponto, eu já não consegui conciliar mais. Fui trabalhar só na escola pública. Enquanto isso, fiz pós-graduação em psicopedagogia, em São Luís, na UEG, e aí dei uma enrolada, me embananei e fiquei um tempão sem estudar. Mas eu fazia curso de inglês, essas coisas assim, mas sempre com a vontade de fazer um mestrado e sempre me embananando e como escola particular exige assim, o extra da gente, então eu me via esgotada no final de semana, tendo que arrumar a casa, né? Porque eu enquanto meu irmão que morava comigo para a faculdade formou, casou, e aí eu me vi de novo sozinha, agora sozinha em Goiânia. E aí na escola que eu estou hoje, eu estou há 5 anos, me vi também de novo envolvida numa outra função como gestora. É uma nova experiência que não se compara em nada com as outras. E eu estou aprendendo de novo a gerir as 5 partes, né? Porque a parte administrativa, nunca tive problema com isso. Mas a gestão de pessoas, essa é a minha dificuldade que eu estou aprendendo. Todos os dias eu peço, ao levantar e deitar, sabedoria. Porque eu sou de Capricórnio, então, assim, as coisas têm que meio que acontecer, mas no jeitinho que a cabecinha aqui pensa, né? Então, eu estou tentando reaprender a ter um pouquinho de paciência, a guardar a hora de falar, a saber ter uma visão diferente, não só uma visão mais reta, uma visão abrangente. Então, é isso. Muito bom, Valquíria. Valquíria, espetacular. Muito obrigado. Agora vamos escutar a narrativa pessoal e profissional do nosso querido Elionides. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem com todos vocês? Bem. Boa noite. Aí eu tô lá, hein? Cada história impressionante, hein? Meu Deus do céu. Sabia que ia ser assim não, professor. Explica pra gente, olha. Quanto tempo, professor? 15 minutos. 15 minutos, tá. Bom, meu nome é Elionides José da Costa, sou natural de Pontalina, Goiás. Sou filho de lavrador. Minha mãe também era trabalhadora da roça, né? Eu me criei na fazenda, eu nasci na fazenda, né, na verdade. E aos poucos, assim, meu pai foi percebendo aquela necessidade que a gente de estudar, né? Eu e minha irmã, a gente não tinha condição de estudar na fazenda. Meu pai estava muito preocupado e meu pai começou a ensinar a gente a ler. Meu pai é analfabeto, quase, né? Ele leu um pouquinho, minha mãe não lê nada, minha mãe nasceu no nome, meu pai lia pouco, mas mesmo assim ele conseguiu ensinar a gente a ler. Do jeito dele, do jeito pegava, ele ia na cidade, comprava livro, comprava caderno e botava na mesa lá e falava, agora vocês vão escrever. Isso a gente ficava lá o dia todo, fazendo um ABC, fazendo um AEIOU. Até que a gente conseguiu aprender um pouquinho. E minha infância escolar foi meio que turbulenta. Meu pai conseguiu me colocar. Eu morava assim, a gente morava na região de Itameri, Urutaí, né, no interior do Goiás. Meu pai conseguiu me colocar na casa do patrão, que era agricultor. Na verdade era pecuarista. Na casa do patrão em Uberlândia, eu tinha em torno de 9 anos, meu patrão foi lá para a casa do patrão, morar na casa dele para estudar. Aí eu fiz a 2ª série, terminei o ano, depois eu voltei para a roça e continuei estudando lá em escola rural
aquelas escolas que tem menino do pré, menino do segundo, menino do terceiro, menino do quarto. Era uma sala assim com mais ou menos umas 20 pessoas, cada um fazendo uma série, e uma professora que não tinha nem ensino médio, dando aula pra gente, né? Foi assim que eu fui alfabetizado. Então eu tive uma deficiência muito grande na alfabetização. Depois eu tive que me esforçar para melhorar um pouquinho. Então, em 81 eu fiquei em Uberlândia, fiquei um ano lá, estudei, voltei, fiquei mais uns 3 ou 4 anos sem estudar, depois apareceu essa escola municipal, fiquei lá, fiz a terceira e a quarta série, fiquei mais uns 2 ou 3 anos fora da escola. Aí, enquanto isso a idade foi chegando, eu só tinha 17 anos, falei para meu pai, olha, eu não posso ficar na roça igual o senhor, está sofrendo aqui, morrendo, de trabalhar, e eu não posso ficar. Vou inteirar 18 anos e vou dar um jeito de estudar. Então foi quando completei 18 anos e fui para Uruçaí, trabalhar de ajudante de pedreiro, trabalhar com horta, né, plantação de horta, e fazer a quinta série com 18 anos, né? Então, a partir daí, eu continuei, eu engrenei a estudar, foi 4 anos de fundamental, depois foi mais 3 anos aí de ensino médio, na época foi a contabilidade, eu fiz. Aí daí para frente eu comecei a prestar vestibular, eu prestei vestibular umas 3 ou 4 vezes na UFG de Catalão, não consegui ser aprovado e tal. E enquanto isso eu fiz magistério em Pires do Rio, eu pegava o ônibus lá todos os dias, era uma viagem de 20 quilômetros todos os dias, né? Eu trabalhava até 5 horas, chegava em casa eu tinha que sair 6, né? Nesse meio prazo aí, eu consegui, foi em 93, eu consegui passar no concurso do Estado como serviços gerais, né? E para quem não sabe, o meu concurso foi aquele que a gente tinha que correr carregando peso, né? Era no estádio de futebol, e a gente tinha que fazer 12 mil metros, se eu não me engano, não me lembro direito, 12 mil metros, não me lembro a quantidade mais, em um determinado tempo lá. Então eu conseguia a classificação no concurso, sim. Só a partir daí eu trabalhei no Estado, né, como serviços gerais, 12 anos, né, a partir desse concurso. Enquanto isso eu fiz magistério, e quando foi em 2000 eu consegui a aprovação no vestibular da UEG em Pires do Rio, né. Então eu tive 3 anos de magistério de Uruçaí a Pires do Rio, depois eu tive mais 4 anos de faculdade, mais 4 anos de ônibus, de Uruçaí a Pires do Rio, ou seja, no total foram 7 anos de ônibus, né, ônibus de prefeitura, ônibus particular, carona, tudo isso. Nesse meio prazo eu resolvi casar, e é aquela coisa louca, menino pequeno, estudando e tal, tem 2 filhos, né? Minha filha terminou a faculdade, está com 3 anos, na área da informática, e meu filho está fazendo engenharia agrícola no IF de Uruçaí. Então, quando eu estava na faculdade, faltava um ano para eu terminar a faculdade, eu consegui aprovar no concurso para professor. Porém, eu não tinha como tomar posse, faltava um ano ainda. Vim em Goiânia, procurar alguém que não sabia nem quem era, eu não posso tomar posse agora. Cheguei lá, encontrei uma pessoa, falei assim, eu não posso tomar posse, porque senão eu vou perder, né? Eu não sei como essas coisas acontecem, né? Mas eu consegui, do nada, encontrar uma pessoa na central, aqui na CEDU, achar a lista lá dos aprovados no concurso para Uruçaí, e eu tinha ficado em terceiro lugar, mas não podia ser chamado, e escrever no meu nome na frente, assim, ó, não chamaram agora. Esperamos um ano. Quando eu terminei a faculdade, fiz colação de grau separado e tal, né, para aguardar para eu formar primeiro que a turma, né? Eu fiz colação de grau separado, tomei posse em janeiro de 2005, né? E estou até, assim, eu fiquei nessa mesma escola que eu estou agora, no Colégio Mero Honorato, trabalhei 6 anos como professor na minha área de geografia, né? E depois disso, quando foi em 2011, fez aquele curso para ser gestor, né? Na época do Teatro Pessoa, fiz o curso, passei e fui eleito como gestor em 2011, né? Em 2011 estamos até agora, né? Até o presente momento.
E graças a Deus a gente tem feito um trabalho que eu acredito que tenha surtido alguns efeitos na escola. O pessoal sempre tem me apoiado e a gente tem uma política de trabalho de muito respeito, né, com o pessoal. Todo mundo aqui me respeita e a gente sempre tem trabalhado isso, né, de respeito. Então eu carrego nas costas uma gratidão muito grande do meu pai, que me ensinou, que me alfabetizou sem saber ler praticamente, né? Então isso é uma coisa que eu levo, vou carregar isso pro resto da minha vida, né? Enquanto vida eu tiver, eu não tenho como eu não falar isso, né? Eu não falar, mesmo sem saber ler, meu pai me ensinou a ler, né? Minha irmã, depois, é outra história, ela fez a faculdade, e depois é outra situação. Então, eu não sei se é isso que o professor estava querendo ouvir, não sei como é que é a coisa, mas a minha história resume mais ou menos isso aí. Então, assim, a gente tem muito, assim, a gente ficou até observando que os meninos falaram aí, assim, Deus do céu, cadê o professor Márcio, pelo amor de Deus? Está aqui por acaso, né? Ninguém está aqui porque caiu do céu. Eu estou na escola, tem uma história, né? Tem uma trajetória para chegar. Eu acho que cada trajetória de cada um é de aplauso mesmo, porque acho que cada um sofreu, ralou mesmo, né? E eu estudei de teimoso, eu não tinha condição de estudar, porque eu fazia faculdade, tanto é que eu não conheço nenhum parente meu da minha geração, parente próximo, que tenha concluído, que tenha feito uma faculdade. Eu não conheço nenhum, até hoje, né? Da minha geração, assim, parente. Então, eu acredito que a gente consegue, com bastante esforço, a gente consegue alcançar o objetivo. Você está aqui? Aula. Obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço, Leonides. É minha vez. Eu que agradeço imensamente. Acabei de mandar. Histórias realmente emocionantes. Cleusa, o áudio. Cleusa, você está escutando a gente? O áudio está vazando. São histórias emocionantes. São histórias assim que enchem o coração da gente. E agora eu vou fazer o feedback. Eu vou fazer o feedback, depois eu abro para vocês fazerem o feedback também, tá bom? Então vamos falar da Márcia. A Márcia nasceu em Umas. Ela estudou em escola pública, fez o magistério. Ela casou com 22 anos, teve 3 filhos, trabalhou na loja com o esposo dela, né? Teve um processo aí de deixar a educação por um tempo, mas para ajudar a família dela. Em 99 ela fez o concurso no estado e ela fazia a ponte sempre Goiânia-Trindade, né? Em 98 ela trabalhou como contrato na escola. E ela passou por vários cargos. Ela foi coordenadora, professora, secretária, gerente de merenda, até chegar na direção. Até a Márcia que a gente conhece agora. Ela tem os filhos casados, ela tem 5 netos, tem um que acabou de nascer. E ela ficou por alguns períodos, como alguns anos, fora da sala de aula, devido também às escolhas que ela fez na vida. E ela voltou para a direção depois de 4 anos, né? Que ela ficou afastada da direção. Ela, infelizmente, perdeu o esposo esse ano e ela se encontra, nesse momento, viúva. Ela foi fazer a faculdade dela, estudar, depois que ela já era concursada. E depois ela fez 2 especializações. Ela tem uma pousada em Trindade, que eu já vou querer ir passar uns dias no final de semana. Ai. E ela sempre fez uma ponte entre Inhumas, Goiânia e Trindade. E ela só trabalhou no Menina Jesus. Olha, essa é a Márcia, sabe? A Márcia é essa aqui, ó. Ela é essa Márcia, a Márcia Nascimento, né? Silva, minha xará, olha aí. A Valquíria, gente, a Valquíria é a primeira filha da
ela é de Corgo do Ouro. Olha o nome da cidade, que legal, gente. Olha, Corgo do Ouro. Os pais fazendeiros, né? Ela tem mais dois irmãos, né? E ela, nos primeiros anos de vida, ela foi estudar em escola particular. E ela, até a quarta série, ela estudou em escola particular. E o pai dela era caminhoneiro antes de ser fazendeiro. E aí ele largou o caminhão para ser fazendeiro, porque depois que ele perdeu, né, o pai dele, ele foi lá ajudar a família e tudo mais. Então, a nossa querida Valquíria estudou em Corgo do Ouro por 3 anos, aí depois ela foi fazer a 8ª série, voltou para trás e teve uma mudança lá no itinerário dela. Aí quando ela voltou para trás, o irmão dela foi morar com os tios e ela foi morar com a avó. E ela tinha ela tinha uma prima que era muito estudiosa. E aí ela não gostava muito de estudar, não. Mas aí depois ela teve que estudar porque a prima dela era estudiosa e ela teve que estudar. Um adendo, Geraldo. Minha avó ficava de cima. A avó ficava de cima da Valquíria. Você tem tinha que responsabilidade de limpar a casa, acordava cedinho, limpava a casa e ia para a escola cedo. Minha avó foi, porreta. Com o tempo, a Valquíria foi morar em Anicuns e ela fez pedagogia lá. E aí tem 2 primas que foram também estudar, uma terceira prima optou por fazer para casar, e aí ela sofreu muito para estudar, porque é o seguinte, ela saía da cidade dela 5 horas da tarde, chegava 10 para 7 lá na faculdade que ela estudava e na escola que ela estudava, então foi muito pesado. Isso lá por volta de 1997. E aí, em 97, ela foi também tomar conta do irmão, que passou na faculdade. Em 98, ela fez o concurso do Estado. Em agosto de 98, ela tomou posse. Ela trabalhou aqui, tanto na escola particular quanto na escola pública, depois que ela passou no concurso. Ela trabalhou na primeira fase, com crianças pequenas, e depois ela foi subindo, terceira série, 4ª série, né, de agora, ficou 9 anos dando aula para essas turminhas. E ela recebeu um convite para ser secretária da escola, depois coordenadora pedagógica, até gerencial administrativo. Ela fez pós-graduação em psicopedagogia em São Luís. E aí ela sempre não deixou de estudar, porque ela sempre se preparou lá para o mestrado, ela estudou inglês, né? E aí ficava esgotada, porque chegava nos finais de semana, ela tinha que fazer as obrigações dela, e ela ficou assim, né? Meu Deus! E aí, quando o irmão dela casou, ela ficou sozinha de novo em Goiânia. Ela tem 5 anos na atual gestão da escola dela, né? Não, o Geraldo, só 4 meses. 5 anos ele estava na escola. A escola tem 4 meses. 4 meses. E a Valquíria falou o seguinte, que ela teve que reaprender a gerir as 5 partes, porque a dificuldade sempre é a gestão de pessoas. O administrativo, a Valquíria manda bem, mas ela falou assim, olha, gente, gerir pessoas tem que ter sabedoria. Ela utilizou esse termo, sabedoria. Tem uma qualidade também, a nossa amiga Valquíria é capricorniana e ela aprende cada dia a falar na hora certa, a ter paciência e a utilizar da visão. Essa é a nossa amiga Valquíria, tão querida, tão amada, desde já.
né? Agora eu vou passando. A Cleusa não falou, gente, ainda? A Cleusa não falou ainda, né? Acho que não. Aí ela vai falar já. Eu tô fazendo feedback já, hein? Você não deixou. Mas vou deixar. É porque é o seguinte, tem mais coisa para hoje, ó. Eu não sei que hora que a reunião vai acabar aqui, mas aí a gente volta, eu mando o link rapidinho, a gente volta. Porque tem o feedback que eu vou falar do Elionides agora, e aí tem a fala da Cleusa, aí vocês vão fazer o meu feedback, viu, Márcia e Valquíria? O meu feedback. A Cleusa pegou o finalzinho aí do meu feedback, e aí eu faço o feedback da Cleusa. Olha, Elionides nasceu em Pontalina, filho de lavador e de mão de obra da horta, nasceu na fazenda, foi o pai do Elionides que ensinou, alfabetizou ele nos primeiros letramentos de forma simples, porque era o que ele podia fazer, o que ele sabia. Ele ia na vendinha e comprava livros e cadernos e incentivava. Foi o maior incentivador do Elionides na tenra idade. E a infância do Elionides foi marcada por coisas turbulentas. Por quê? O pai dele, muito sábio, colocou ele lá para estudar. Então ele foi morar lá na casa do patrão. E ele estudou lá em Uberlândia. Então ele estudou no grupo escolar daquela época. O grupo escolar tinha todas as séries juntas na mesma sala, né? Geralmente tinha um professor só. E ele sentia muita dificuldade na alfabetização justamente por conta desse grupo escolar. Em 81, ele voltou, e aí ele ficava um tempo fora da escola e um tempo voltava para a escola. Então ele conseguiu concluir, fazer o 3º e 4º ano do ensino fundamental 1. Aos 18 anos, ele foi morar em Urutaí e falou pro pai dele, né? Olha, eu tenho que ir estudar. Então, nessa vontade de estudar, ele foi ser ajudante de pedreiro e de horta, e aí ele ingressou na 5ª série. E aí depois ele foi estudando, fez vestibular, prestou 3 ou 4 vezes lá para passar na UFG de Catalão, fez o magistério em Pires do Rio, e 20 quilômetros por dia para ir, para voltar, naquele sofrimento todo. Trabalhando até às 5 horas, né, para ir também enfrentar ônibus, para ir estudar. Então ele passou no concurso para Serviços Gerais em 93, e aquele concurso foi muito difícil, porque tinha aquele exame de físico, e ele teve que correr 12 mil quilômetros em determinado tempo, né? Porque os Serviços Gerais pedia isso. Depois, em 2000, ele passou no... Metro, né? Não era metros. Metros. Então, 1 quilômetro e 200 metros. Eu não me lembro certinho quanto era. Quantidade certa. Então, você foi fazer faculdade na UEG em 2000 e casou, teve 2 filhos. A filha é interessada por informática, né? Está formada em informática. O filho em engenharia elétrica, né? Agrícola, né? Agrícola. E aí teve a dificuldade para tomar posse, porque não tinha formado ainda. Aí teve que vir em Goiânia para falar com o pessoal da SEDUC, para colocar no último da lista para tomar posse. E também teve a colação de grau especial
para assumir o concurso, a vaga do concurso, né? Ficou 6 anos como professor de geografia e desde 2011 até hoje é diretor da unidade escolar. E também tem um trabalho de muito respeito na escola. E uma coisa muito interessante que o Leonides falou, que ele carrega a gratidão nas costas, assim, carrega esse peso de gratidão nas costas pelo pai dele ter feito o que fez para ele estudar. E uma frase que me marcou é que alfabetizou sem saber ler. Meu pai me alfabetizou sem saber ler. E também uma coisa que me chama a atenção é que não tem parente que não tenha concluído os estudos, né? Olha aqui, nós temos mais 5 minutos. Mais 5 minutos, nós não vamos conseguir escutar a Cleusa e fazer o feedback dela e depois do meu. Né? Aliás, mais 5 minutos. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos usar esses 5 minutos que nós temos. Posso, professor? Oi? Posso? Então, é justamente isso. Nós vamos utilizar esses 5 minutos que nós temos para vocês acrescentarem sobre o feedback, tá bom? E Leonides, com você. Tá. Então, como eu disse, né, concluí a faculdade de Geografia em 2004, né, depois que eu iniciei o trabalhar como professor, eu fiz uma outra graduação de Pedagogia, né, e fiz 2 pós-graduações nesse percurso aí. Fiz uma pós-graduação em Educação Ambiental e fiz uma outra, aquela de Gestão para a Escola Pública do Estado de Goiás, oferecida pelo Estado de Goiás. Uma coisa que eu esqueci de falar é que eu acho que ficou meio subentendido, meu pai trabalhava com pecuarista, meu pai trabalhava com fazendeiro e criava gado, né? Então, eu fui da roça e aprendi, eu trabalhei muito com gado. Então, quando eu tinha 15 anos, eu tomava conta sozinho de uma fazenda com 1000 cabeças. Então, eu era porque muito bom em matemática, porque eu sou aquele que contava boi no pasto, assim, né? Então, até hoje a gente acaba aprendendo aquele negócio de contar as coisas longe, assim, ó, sem estar perto, né? E a gente perde aquela habilidade, né? Então, é isso aí, é só acrescentando um pouquinho mesmo, né? E, assim, e uma coisa que eu não me esqueço é o nome da minha primeira cartilha, né? Não sei se vocês lembram, ou se vocês já viram falar, a minha primeira cartilha foi a cartilha Sodré, que meu pai comprava na cidade mais próxima, e eu também estudei no Caminho Suave, né? Acho que era Clara Alves ou Branca de Lima, alguma coisa assim, que era a autora. Então é um clássico aí da alfabetização lá nos anos 80, alguma coisa assim. Muito bom. Parabéns, muito bom. Márcia, você quer acrescentar? Não, eu acho que eu falei tudo, que você colocou muito bem, e não tem nada para acrescentar. Eu só não falei dos meus pais, né? Eu nasci na cidade de Inhumas e que eu ainda tenho pai e mãe até hoje, graças a Deus, sabe? Isso, são todos dois goianos, né? E que eu nasci na fazenda também, acho que eu falei isso, então não tem mais nada. Essa foi a minha trajetória. Perfeito. Valquíria? Não, de mim não, mas assim, nossa, que bacana, os 2 colegas também são do interior, também nasceram e tem essa convivência rural no meio. Estou me sentindo em casa. É ótimo. Apesar de já ter há quase 4 anos que eu estou em Goiânia, eu mudei para cá em 97. Mas eu vou para a fazenda, vou para casa dos meus pais de 20 em 20 dias, todo feriado, todas as férias é lá. Então é muito bom ouvir que a nossa trajetória de sucesso, né? Eu vou me incluir aí no meio de vocês. Perfeito. Hoje, gestores nas suas próprias cidades. Eu não, eu estou fora,
Mas eu tenho um sonho de voltar para lá e, quem sabe, ainda trabalhar numa escola que eu estudei também lá, né? Muito legal seria. É muito bom o retorno. Eu já enviei para a gente, no nosso grupo, o link do nosso próximo de agora. Vamos entrar já nele? Por favor? Bora lá. Então vamos lá, vamos entrar. Aí, perfeito. Então, tá faltando a Márcia. Aí, a Márcia entrou. Vamos continuar, então. Nós vamos agora... Valquíria, você já terminou? Já sim, Geraldo? Tá. Então, nós vamos agora ter 15 minutos de escuta ativa da nossa querida Cleusa. Cleusa, agora você vai falar sobre a sua narrativa pessoal e profissional. Certo, boa noite a todos, Boa né? noite. Que histórias lindas, né? O Leonildes, quando ele foi contando aí, eu fiquei, assim, admiradíssima, né? Porque foi muito duro, né? E a gente conseguiu vencer, né? Vejo, assim, que a trajetória de todos, nenhuma foi fácil, né? E a minha também não foi, né? Eu acho que, assim, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que a gente realmente aceita o desafio e acaba cumprindo, né? Bom, sou nascida em Goiânia, filha de um eletricista, um autodidata, porque na época dos meus pais era muito difícil estudar. Então, meu pai era muito culto, mas ele tinha, o conhecimento que ele tinha era do SENAC, do SENAI, fazia vários cursos, era um eletricista de alta tensão, então o povo buscava ele de tudo que é de outras regiões, de outros estados, porque o que ele sabia fazer era único. Né, o saber dele era único. Eu até penso, se ele tivesse feito uma engenharia, alguma coisa nesse sentido, ia ser o melhor que eu já tinha visto, e mesmo assim já era. Era um estudioso, todos os dias ele subia para o escritório dele, eu sentada no colo dele, eu sou a filha caçula, com 10 anos de diferença para os irmãos, né, então era o dodói do papai, a mãe era brava, mas o papai era o dodói do papai, era o xodó. Então, assim, meu pai não teve a mesma oportunidade que eu tive, né? Apesar de aos trancos e barrancos, mas eu tive oportunidades, meu pai não teve. Minha mãe, ela ficou órfã aos 9 anos de idade, então ela sabia ler muito bem, né? Tinha conhecimento de mundo e tudo, mas ela não tinha coordenação motora para escrita, tinha estudado pouco, então ela só assinava o nome dela. Minha mãe era lavadeira de roupa, lavava roupa para os outros, né, para ajudar a sustentar a família, revendia aquelas revistas de Christian Grey, de Avon, né, e aquelas vasilhas de louça. E eu tenho o maior orgulho da minha mãe, uma super mãe, né, os dois já são falecidos. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos de idade, porque meu pai e minha mãe se separaram. Comecei a trabalhar em loja de disco, era Bazar Paulistinha, né? Eu sou filha do Bazar Paulistinha, do Bariane Hortêncio de Goiânia. E, na verdade, aí, o que acontece? Foi meu primeiro emprego, eu tinha 15 anos. Com 16 anos, eu era gerente da loja deles do Flamboyant. E aí eu fiquei mais ou menos por 1 ano, 2 anos na gerência dessa loja deles do Flamboyant. Depois eu saí, entrei na Greenhouse. Da Greenhouse eu saí, fui trabalhar numa agência de turismo, onde eu conheci meu marido. Né, namorei 1 ano, fiquei noivo 1 ano, casei, depois fui trabalhar no Almogás, então tem 10 anos de loja. E depois disso, quando nasceu minha primeira filha, eu sentia, como eu tinha feito magistério, eu sentia necessidade de fazer o que meu pai queria, que eu fosse professora, e eu vivia correndo da função. Né, eu pensava, não quero não, eu gostava, mas não queria, entendeu? E aí, na verdade, eu passei no vestibular da UFG, e trabalhando em loja,
Passei no vestibular e passei no concurso ao mesmo tempo. Aí eu saí da loja, eu trabalhava na Franca Eletro nesse momento. Inclusive, os donos eram de Umas. Não sei quem é a Márcia, né? Que é nascida em Umas. Os donos eram de Umas, o Edmar Franco e a mulher dele. Eles eram de Umas. E o Wellington também. Parece que o Wellington ainda mora até hoje em Umas. Aí trabalhei nessa Franca Eletro, saí, entrei no estado e comecei a fazer a minha graduação. Sou graduada em História, licenciatura e bacharelado, era aquele curso que ainda era de 5 anos. Entrei no Estado mesmo ano de vocês, em 99, é o concurso de 99, então foi quando eu também passei no vestibular da UFG. Fiz graduação, aí eu engravidei no primeiro ano de graduação, pensei, nossa, lá fui, né, acabou. Né, não vou conseguir estudar e tudo, mas eu vi a segunda filha. A outra já tinha 3 anos e essa já vinha, né? Pensei, meu Deus, e agora? Mas assim, ela foi tão boazinha, Deus é tão perfeito na vida da gente, né? Ela veio tão boazinha que ela dormia dia e noite. E eu sou dó do pai, então o pai só queria ficar com ela no colo. Oh, meu Deus, amém. Porque a outra chorava, essa... E aí eu terminei, né, fiz os 4 anos, porque eu tinha aula aos sábados, aí eles contavam como 5. Era o último ano deles de bacharelado, foi o meu. Bacharelado concomitante à licenciatura, na UFG. E aí eu terminei os estudos na UFG, fiquei uns 2 anos sem estudar, e aí fui fazer uma especialização. Nunca paguei para estudar também, não. Aí fui fazer uma especialização do IFG com o UFG na educação. Aí fiz a especialização, quando eu saí da especialização eu já busquei o mestrado, minha professora já se prontificou, que era a mesma da graduação, já se prontificou a me orientar. Aí na primeira vez que eu prestei, eu já passei, muito difícil, mas passei, porque eu estava passando por um momento muito difícil, minha mãe fazia hemodiálise 3 vezes na semana, era cega, morava comigo e quebrou a perna. Nesse processo todo, eu passando em mestrado, era aquele dia que eu ia lá, assinava um termo para amputar uma perna na minha mãe e ia fazer prova. Foi com essas condições que eu passei no mestrado. Aí passei, né? Passei no mestrado, fiz os 2 anos de mestrado, aí terminei, aí tinha que pagar os 2 anos, porque eu tirei licença para aprimoramento, tinha que pagar os 2 anos para o Estado. Você fica 2 anos fora, você tem que ficar 2 anos dentro. Fiquei os 2 anos. Quando estava terminando os 2 anos, eu tentei entrar para o doutorado, reprovei na prova de línguas, aí tentei novamente no próximo ano. Aí passei, né, claro, fui para a Aliança Francesa, fazer 6 meses de intensivo lá. Aí passei, entrei para o doutorado, né, e toda essa trajetória, quando eu entrei no Estado, eu entrei em escola conveniada. Então, eu trabalhei 4 anos numa escola conveniada, 2 anos e meio, 3 anos em uma, mais 1 ano em outra. Aí depois eu vim para essa escola que eu trabalho. Desde 2004 eu trabalho nessa escola. É uma escola do Estado mesmo, sem convênio, né, onde eu sou gestora hoje. Aí desde 2004 eu trabalho aqui, saí de licença de mestrado, voltei para a mesma escola. Aí depois de 2 anos, quase 3 anos, eu saí para o doutorado. Aí voltei para a mesma escola, né. No doutorado eu consegui bolsa sanduíche. Né? Com 1 ano e meio eu já tinha qualificado com 200 páginas, minha tese tem 493 páginas. Eu consegui bolsa sanduíche, morei em Portugal 1 ano, com tudo pago pelo governo federal, né? Fiz estágio em Paris, na Sorbonne, fiz um pouquinho de estágio na Itália, que é onde eu quero fazer meu pós-doc. E terminei no tempo hábil, 3 anos e 7 meses, eu já tinha defendido, já tinha voltado para a escola. Voltei em 2019, voltei para a mesma escola e estou até hoje. E, na verdade, eu assumi a direção por conta do ex-diretor sair, por conta dessa questão toda nova aí do Estado. IDEB, essas questões todas, né? Como fui eu que ajudei a fazer toda a documentação dessa escola, como eu venho, né? Aí tem todo um percurso dentro da escola. Aí os colegas falaram, olha, você deve isso pra gente, o nome indicado é o seu. Aí eu falei, gente, mas não é isso que eu quero pra mim, né? Mas quando tem que ser? Então caiu meio que no meu colo mesmo, né? A Secretaria da Educação acabou dando a chancela, e aí eu assumi a direção, e vamos lá, né? Essa questão aí da dificuldade
com as relações pessoais, ela é muito dolorosa nas escolas, né? Eu acho que não é só... Foi a Valquíria, não foi a Valquíria? Eu acho que não é só a Valquíria, eu acho que todos nós, principalmente quem assumiu por agora, quem assumiu mais recente, a gente sempre passa por isso mesmo, por mais que eu estou na escola desde o começo, como a escola tem um rodízio muito grande de pessoas, eu acho que isso é muito natural, né? E é isso mesmo que você utilizou. Meu ponto de vista, né, quando você falou, a gente tem que ter muita sabedoria, tem mesmo, mas tem hora também que a gente perde esse dever, isso não tem jeito, né, perde mesmo, normal, mas é isso, e assim, estou passando por muita dificuldade, como qualquer um de vocês, inclusive hoje eu não pude ir embora da escola, eu praticamente moro na escola, eu chego aqui 7, 7h30, eu almoço na escola, como eu moro próximo, aí eu falo pro meu marido, traz almoço. Aí meu marido traz, ou então eu falo, compra almoço, aí compra, eu quase não saio da escola, almoço na escola, acaba aqui do intervalo da tarde para a noite, eu fico na escola, e como está faltando muitos professores do noturno, eu estou com 4 professores de licença, eu decidi que eu nem ia embora hoje à noite, porque minha secretária saiu para fazer uma cirurgia, né, e aí eu falei, não, eu vou ficar na escola. Então é isso, resumidamente. Muito obrigado, Cleusa. Cleusa, você, Valquíria, Elionides, Márcia, vocês são os encantos. Eu acho que nada é por acaso, né? Eu estou, na realidade, muito emocionado. Agora eu vou contar mais uma história. A história da Cleusa. Da Cleusa? Olha a história da Cleusa, porque eu tô contador de histórias hoje. Vocês viram, né? Eu contei a história da Márcia, do Elionides, da Valquíria. Agora eu vou contar a história da Cleusa. Olha, minha trajetória não foi fácil. Ela começou o discurso dela assim, sabe? Ela começou a falar do trajeto, da narrativa pessoal e profissional com essa frase. Minha trajetória não foi fácil. Quem diria que ia ser fácil para nós todos, né? Nasci em Goiânia, meu pai é eletricista. Mas o meu pai não era qualquer eletricista. Pelo estudo da época, que era muito pouco para todos, uma dificuldade muito grande de estudar, eu tive o pai com altos saberes na alta tensão. Ele sabia, e ele sabia fazer. O homo faber, né? Aquele que sabe fazer, que tem o conhecimento para fazer. E o saber único. O saber único. Porque ele foi um homem além do seu tempo, né? Ele é um pai estudioso. Eu, como filha caçula, eu era queridinha. A dodói do papai. Mas minha mãe é braba. Brava, minha mãe. Uma coisa que os meus pais não tiveram foi a oportunidade. Não como eu tive, mas assim, faltou a oportunidade. Porque eles tivessem oportunidade, eles teriam mais possibilidades, né? Minha mãe ficou órfã, 9 anos de idade. E minha mãe era lavadeira de roupa, né? E eu tenho muita honra de ter tido a mãe que eu tive. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade e eu trabalhei lá no Bazar Paulistinha. E 16 anos de idade, eu fui para gerenciar, gente, uma loja dessa rede lá no Flamboyant. E depois, né, eu fui para Onogás, fiquei 13 anos trabalhando lá, eu trabalhei na Franco Elétrico, e aí eu casei, tive minha filha, e depois que eu fui, né, pensar naquilo que meu pai queria, que eu fosse professora. E eu passei no vestibular na UFG, na mesma época que eu passei no concurso. Então, eu fiz a licenciatura, em bacharelado e licenciatura, que era concomitante na época, e eu formei em História.
E quando eu passei, eu já estava esperando minha segunda filha. Então eu pensei, meu Deus do céu, o que será de mim? Por quê? Mas a menina nasceu uma bênção. Ela não chorava, só ficava no colo do pai e é uma bênção. Eu pude, então, concluir meus anos de estudo. Aí depois eu ralei para entrar no mestrado e fiz um mestrado, né? Fiz especialização, mas eu fiz um mestrado depois da minha especialização, mas bem na época que minha mãe estava necessitando muito de mim, da minha ajuda, porque minha mãe fazia hemodiálise, e na mesma época que eu assinava uma papelada para minha mãe amputar uma perna, eu fazia uma prova. Então pensa como foi minha vida, minhas dificuldades para chegar até aqui. Então, naquela época o Estado fazia o seguinte, eu ficava 2 anos de licença para o mestrado, mas eu tinha que trabalhar por 2 anos. Então, eu alonguei o tempo aí para fazer o doutorado. Então, eu corri, fiz um curso na Aliança Francesa de 6 meses e fui fazer depois, porque eu trabalhava também na escola conveniada. Então, eu fui fazer meu doutorado. Mas Deus foi tão generoso comigo que eu fiz um doutorado sanduíche e eu fiquei 1 ano inteiro morando em Portugal. Nesse inteirinho eu fiz curso na Sorbonne, eu fiz curso na Itália. Adesso eu posso parlare italiano, perché Cleusa parla un po' di italiano e tutti siamo benvenuti a parlare italiano. Sai perché io parlo melhor italiano che parlo português. Aí a gente vai, né? Então, ela assumiu aí essa posição, né, de ser diretora desde 2019, com o intuito de melhorar o... Não! Foi não? Eu assumi tem 6 meses. 6 meses, justamente. Então, assim, com o intuito de DEB e arrumar a documentação da escola, né, porque... E aí eu volto para o seu Geraldo para contar uma frase aqui que a Cleusa falou, que muito me incentiva nessa noite de encontros nossos. As relações da pessoa, assim como a Valquíria acentuou, as relações pessoais é muito dolorosa na escola. Pessoas são diferentes, né? Tem histórias diferentes, a diversidade é muito grande. Mas os traumas que as pessoas trazem até aqui, eles nos doem também. Eles mexem com a gente. Eles nos possibilitam ver outros mundos possíveis dentro dessa existência, do existere. Hoje, quando eu estava rezando e indo para a escola, porque eu vou rezando, eu estava lembrando de uma palavrinha do alemão, do Heidegger, do ser e o tempo, do Dasein, da existencialismo. E justamente veio... não sei por que eu pensei nisso hoje de manhã. Aí com a fala da Cleusa, aí eu entendi por quê. Porque a Cleusa falou o seguinte, as relações das pessoas é muito dolorosa na escola. Isso se dá dentro da ética kantiana, dentro do tempo e do espaço. Isso se dá na origem do nascimento da divindade. Olha aí. A pessoa deixa de existir, Dasein, quando ela morre. Então, se ela está viva, ela está sujeita a todas as dores, a todas as possibilidades do existere. E quem disse que o existere é só prazeroso? A gente fez uma escolha para educar, para formar vidas, né? Para educar, para formar pessoas. Olha a trajetória linda que o Elionides nos deu. De superação, de desafio, de acreditar nas possibilidades. A Valquíria, mulher além do seu tempo, não foi mais uma Maria decodificada a viver em um espaço que ela deixou também para trás, igual a Márcia, igual a Cleusa, para viver em outras oportunidades, para ajudar pessoas de outros modos, de outras maneiras, dentro do que nós tínhamos agora de tecné, de possibilidades. E a Cleusa vai falar o seguinte, a escola tem um rodízio grande de pessoas.
de ações, de licença, de não licença. Tem hora que a gente perde a estribeira. A Cleusa falou isso claramente. Tem hora que a gente perde a estribeira. E o que é a função do diretor, se não gerenciar conflitos? Organizar para que os conflitos sejam menos penosos para toda a comunidade escolar. Mesmo que a Cleusa mora na escola, ela vai ter que fazer uma revisão dos horários dela, porque a saúde da Cleusa, ela precisa ser garantida. Sabe aquele quadrinho? Nós temos 15 xizinho, mas a obrigação nossa perante o Estado e a lei são 10. Você não vai poder fazer 15. Você vai pegar 5 quadrinhos, fazer o X e falar assim, ó, esse horário eu vou fazer minha caminhada. Esse horário eu vou fazer tal. Educar também a comunidade escolar, sabe por quê? Mesmo que você tenha 4 professores de licença e com a secretária fazendo uma cirurgia, você, se não estiver bem, Cleusa... Nada vai bem. Nada vai bem. Então, assim, logicamente que nós estamos pensando em conjunto, né? Eu estou só utilizando as nossas narrativas. Claro. Como se fosse um espelho, né? Um espelho. Mas, assim, bem simplificado. Então, a gente não vai se alongar muito, porque nós só temos agora 10 minutos. E desses 10 minutos, como que a Cleusa e o Leonides já tinham o tempo estourado de hoje, e eles chegaram um pouquinho depois, eu falei a minha história. Agora eu vou querer escutar da Valquíria e da Márcia a minha história. Agora o bicho pegou. E depois eu abro pra gente falar também mais, se a gente quiser, tá? Meninas! Eu... Assim, ficou... Eu não me ousaria nem falar, porque, assim, você fez um apanhado muito bem feito. E eu, infelizmente, eu não notei o que o Geraldo está falando. Eu não gravo muita coisa, não, sabe? Mas o que ficou assim, quando eu comecei a fazer a anotação, foi justamente quando ele falou que a gente ia falar, mas ele já havia falado. Então, o que eu pude ver muito claro aqui é que o que ele mais gosta e mais gostava era de música. Se percebeu que ele estudava música, né? E a gente já pôde ver que ele ainda canta, que ele canta muito bem, por sinal, né? E que ele, nessa trajetória de escola, de estudos de música, ele se apaixonou, tem um filho, e que, igual nós, está na direção hoje. Eu peço a Valquíria para me ajudar isso aí, a completar essa trajetória aí do Geraldo. Eu escutei o Geraldo no começo, né, antes de eu perder o sinal, que os pais são pai do Nordeste, né? Isso. Foi para São Paulo ele nasceu e ficou até 3 anos, militar, passou para Goiás, veio para Goiânia como militar no concurso, estudou no Goiânia Prats, eu lembro porque é aqui perto de casa, moro aqui perto do Goiânia. Logo foi para o liceu, mudou para o Guanabara, os pais compraram a casa Garavelo. Lá, um lote, Garavelo. Desculpa. De lá, já foi para o liceu, começou se apaixonou pela música, já era apaixonado, né, com certeza, né? Então, aflorou esse contato maior com a música, o que proporcionou a estar na USP, na UNB, lugares fantásticos, ter uma nova visão de muita coisa. E aí eu acho que eu perdi o sinal, não ouvi o final. E aí eu vou falar o que mais me chamou a atenção na hora que eu comecei a escutar. Quase que eu infartei aqui. Ele passou na Universidade Estadual do Maringá e quis vir para Goiânia. Ele quis passar na secretaria, no concurso da SEDUC. Eu quase infartei quando o professor falou uma coisa dessa pra gente. Fala, meu amor. A solidão faz isso, sabia, Cleusa?
A solidão faz isso, porque é o seguinte, quando você vai viver num espaço que é muito diferente do seu, da sua criação, que você sonha todo dia com as ruas, com as pessoas, com a comida, com a sua família, com seus amigos que você deixou, isso te dói tão profundamente que você quer voltar o tempo todo. E aí, eu passei 4 anos da minha vida pensando em voltar. E por isso que eu passei em primeiro lugar no concurso. De vontade de voltar. De vontade de reviver minha história de vida, aquilo que me motivava, aquilo que me deixava feliz e me deixava vivo. O nosso encontro de hoje, nós temos 6 minutos. O nosso encontro de hoje foi para promover a escuta ativa, para a gente conhecer um pouquinho sobre nós, tanto do nosso lado pessoal, quanto do nosso lado profissional. Eu fico com dor no coração, sabe por quê? Parece que passa tão rápido. E é 1h30. 1h30. Ô, Geraldo. Oi, amor. Desculpem só um minutinho, é porque minha coordenadora veio aqui. Na verdade, você falou que a solidão faz isso, né? Meu coração chega, doeu na hora que você falou isso pra mim. Doeu. Porque, gente, é tão difícil passar nessas universidades, é muito difícil, muito difícil. Eu larguei uma UEG também, é por isso que eu tô falando. E, na verdade, assim, é muito difícil para você passar, né? E, na verdade, assim, minha meta é passar no UFG. Minha meta não é outra, é essa. Tanto é que quando eu fui assumir a direção da escola, eu cheguei na Nicole e falei, olha, tudo bem, eu tenho mais 2 anos para pagar, porque eu saí de licença, né? Então, eu tenho 2 anos para trabalhar para o Estado. Eu devo isso para o Estado, não nego. Por mim, eu estou aqui para trabalhar, não tem problema algum. Mas, assim, aí a gente deixar um concurso como o Geraldo deixou, me deixa até... Aí eu vi você falando, por conta de todas as questões, não foi só por uma questão, né? Por conta de várias questões pessoais, né? Familiares, laços, que eu acho que acaba influenciando mesmo. Tanto é que o pessoal que passa na Federal daqui de Goiânia, normalmente eles não ficam. Eles voltam para o lugar deles de origem, que é o que aconteceu com você. Eu não abro mão de nada. Se fosse voltar atrás, eu faria tudo de novo, igualzinho. Mas Deus nunca me desamparou, sabe? Você é feliz, justamente. Eleonides, você quer falar? A gente fica assim, essas histórias são impressionantes. Se a gente fosse ficar aqui falando, conversando, trocando ideia, eu estou admirado de ter quase 2 horas de estar conversando. Então, o que acontece? A gente está vendo aqui 5 histórias diferentes, né? Nenhuma, por mais que teve, no meu caso, eu sou da zona rural, outros casos também da zona rural, outros casos teve outra dificuldade, então nenhuma foi fácil, nenhuma. Olha, ninguém chegou até aqui caindo do céu, ninguém. Então tudo foi por batalha, foi o suor derramado, sangue derramado, então assim, a gente abre mão de um monte de coisa, né? Eu abri mão de ficar com a época que minha mamãe sofreu. Foi quando eu saí da fazenda, fui para a cidade, com 18 anos. Né? Até hoje eu me arrepio quando eu lembro disso. Minha mãe era uma loucura pela gente, de gente sair de casa. Nós já fizemos uma coisa dessa. Então, minha mãe, até hoje, né, é uma pessoa muito incrível. Minha mãe sobra, tem pé de manga, tem pai de 70 anos, pai é a manga. Meu pai é incrível, meu pai é uma pessoa incrível. Então, cada um, o que mais me chama a atenção nessa conversa de hoje, diálogo, é que cada um teve uma história mais impressionante que a outra. Isso é digno de cada um tem um livro escrito, só que não escreveu, né? Isso é uma coisa impressionante. Isso deixa, isso faz com que a gente serve de degrau para a gente, entendeu? Para a gente chegar mais na frente, por mais que seja difícil, né? A gente tem que ser teimoso mesmo, a gente tem que ser persistente com aquilo que a gente quer. Senão a gente não consegue. Mas, assim, muito bom, achei impressionante ouvir. Né? Parabéns. Parabéns para nós todos. Nós temos 2 minutinhos. Eu não gosto de atrasar no começo e não gosto de atrasar no final. Então é 1h30, 1h30 mesmo.
Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem 1 minuto. Parabenizar a todos, né? Cada um com sua trajetória, cada um com a sua identidade, né? Ali sua digital, e é isso mesmo, isso que faz a diferença, e é por isso que nós estamos onde estamos. Não é por acaso. Verdade. Ó, eu tenho que agradecer imensamente, viu? Já está terminando o nosso encontro. O nosso encontro hoje ficou aí para a gente refletir mais ainda sobre nós, né? Porque se falar de nós é refletir mais uma vez sobre nós, sobre as nossas histórias, experiências de vida e aquilo que nos faz ser melhor a todos os dias, a todas as horas. Eu deixo meu abraço caloroso a todos vocês. Nosso próximo encontro a gente vai falar, eu já vou adiantar, da nossa escola, do nosso mundo profissional, tá bom? Mas aí vocês sintam-se abraçados e parabenizados pelo nosso encontro de hoje, tá bom? Um beijo. Ó, Tchau. bom descanso. Foi ótimo, gente. Um abraço, gente. Até mais, obrigado. Com Deus. Bom descanso. Valeu, tchau.